À medida que a jornada da vida se aproxima do crepúsculo e o tempo deixa marcas indeléveis, as pessoas idosas se deparam com questões que a maioria prefere evitar. Onde encontrar um porto seguro, como manter a independência, morar perto dos filhos ou aceitar o destino em uma casa de repouso? Essas reflexões não têm respostas simples, penetrando nas profundezas da existência humana. Elas tocam em aspectos fundamentais: autoestima, necessidade de privacidade, liberdade de vontade e o peso de esperanças não realizadas. Muitos entram no outono dourado da vida, sonhando com um tempo cheio de cuidado e gratidão pelos anos dedicados à família. No entanto, a realidade muitas vezes apresenta um cenário bem diferente. Conversas francas com os filhos nem sempre trazem o calor emocional esperado, e a vida independente pode ser mais solitária do que se imaginava. E, ao contrário da crença popular, instituições especializadas para idosos podem fornecer um padrão de vida mais digno do que uma casa deixada sem os devidos cuidados. Diante disso, qual caminho escolher para viver dignamente o resto dos dias, sem se tornar um fardo para os outros, mas também sem experimentar a amargura da solidão e do esquecimento? Essa questão permanece em aberto, exigindo uma decisão ponderada e sábia, que determinará a qualidade de vida nos anos mais importantes. A ideia de uma velhice serena, passada cercada por uma família amorosa, muitas vezes é pintada como um quadro idílico de um porto seguro, onde reinam calor e apoio. Após décadas dedicadas ao cuidado do lar, é natural sonhar que os anos de maturidade serão preenchidos com amor mútuo, cuidado e atenção constante das pessoas mais próximas. No entanto, a dura realidade muitas vezes impõe suas próprias correções a essas expectativas otimistas. Filhos adultos, ocupados construindo suas próprias vidas, enfrentam o peso da responsabilidade, criam suas próprias famílias e mergulham totalmente no fluxo turbulento dos afazeres cotidianos. E, embora seu amor pelos pais permaneça inalterado, o tempo que podem dedicar a eles se torna cada vez mais escasso. Viver sob o mesmo teto com os filhos não é garantia de comunicação constante e proximidade emocional. Muitas vezes, essa convivência traz mais decepções amargas do que momentos alegres. As esperanças de atenção e cuidado constantes podem ser frustradas pelo ritmo implacável da vida moderna, onde cada minuto conta. E o que parecia uma excelente oportunidade para se aproximar e fortalecer os laços familiares, na realidade se transforma em um doloroso sentimento de solidão e alienação. Quando um idoso decide se mudar para a casa de seus filhos, ele entra em um espaço com regras já estabelecidas e uma dinâmica existente, onde nem sempre encontra um lugar. Mesmo pequenas mudanças no estilo de vida habitual se tornam imediatamente aparentes. A rotina diária estabelecida, os gostos pessoais e até mesmo pequenos caprichos podem ser motivo de desentendimento. Enquanto os filhos se dedicam totalmente às suas obrigações profissionais e os netos estão absortos em tecnologias digitais, os pais idosos se encontram em uma situação difícil, divididos entre as memórias do passado e a sensação de estarem perdidos no presente. Muitas vezes, mesmo no seio da família, uma pessoa idosa se sente sozinha. As conversas são interrompidas no meio da frase. As refeições conjuntas se transformam em formalidades rápidas e a demonstração de cuidado dá lugar à pressa cotidiana. Expectativas excessivas dos outros inevitavelmente levam à decepção. Esse sentimento surge da enorme diferença entre o que é esperado e o que realmente acontece, e essa lacuna pode ser especialmente dolorosa nas relações entre pais idosos e seus filhos adultos. Certa vez, uma mulher idosa, enfrentando problemas de saúde, aceitou a oferta de sua filha para morar com ela. A princípio, pareceu uma ótima solução. Um ente querido por perto, a ajuda necessária e a oportunidade de fortalecer os laços familiares. Os primeiros dias trouxeram esperança, sentindo o calor e a confiança de que a velhice não seria solitária. No entanto, com o tempo, a vida cotidiana mostrou a triste verdade.
A filha saía para o trabalho de manhã cedo e voltava tarde da noite, sempre cansada. O genro, geralmente educado, evitava longas conversas, preferindo o silêncio, que era interrompido apenas pelos sons da televisão ou do celular. Os netos, absortos em seus gadgets, quase não notavam sua presença. A mulher idosa, cercada por parentes amorosos, inesperadamente se deparou com uma sensação de profunda solidão. Seus dias se passavam em silêncio, sem a oportunidade de compartilhar seus pensamentos e sentimentos com seus entes queridos. Os raros momentos de comunicação eram fugazes e superficiais, limitando-se a perguntas sobre saúde ou pedidos de pequena ajuda nas tarefas domésticas. Certa vez, ao tentar iniciar uma conversa, ouviu da filha: "Mãe, desculpe, não tenho tempo agora. Estou muito ocupada." Essa frase, proferida sem intenção de ofender, tornou-se um lembrete doloroso de quão diferente a realidade era de suas expectativas anteriores. Foi então que ela percebeu que morar sob o mesmo teto com a família não garantia o envolvimento na vida deles. A casa vivia em uma rotina alheia e seu próprio lugar nela parecia inexistente. Sua presença, por mais silenciosa que fosse, era vista apenas como um complemento ao cotidiano de outra pessoa. Não se deve acreditar ingenuamente que a família é uma fonte inesgotável de felicidade constante. O amor dos filhos não desaparece, mas suas prioridades de vida inevitavelmente mudam. E confiar exclusivamente na convivência na esperança de encontrar proximidade e atenção pode se transformar em uma amarga decepção. A independência, mesmo que parcial, pode ser uma decisão mais madura e sensata. Ter um espaço pessoal, mesmo na proximidade dos parentes, oferece a oportunidade de manter a autonomia e evitar expectativas irreais. Afinal, a presença física nem sempre significa proximidade genuína. E dificilmente haverá algo mais triste do que se sentir um estranho na própria casa. A velhice coloca a pessoa diante de um dilema. Por um lado, ela busca a independência, desejando administrar sua vida de forma autônoma e não sobrecarregar seus entes queridos. Por outro, é dominada pelo medo da solidão, do isolamento e da falta de apoio, tão necessários neste período. Quanto menos uma pessoa depende dos outros, menos frequentes são as decepções causadas por suas imperfeições. A dependência inevitável gera expectativas e, consequentemente, o risco de decepções. No entanto, a solidão absoluta pode causar ansiedade, especialmente quando a saúde exige maior. Atenção! Nesse sentido, a solução ideal é morar sozinho, mas perto da família. Essa configuração permite que o idoso mantenha sua individualidade e ritmo de vida habitual, ao mesmo tempo em que tem a possibilidade de obter apoio em caso de necessidade. O importante não é apenas o local de residência, mas também como a pessoa organiza esta nova etapa de sua vida, encontrando um equilíbrio entre manter a dignidade e garantir o conforto emocional. Morar com os filhos pode significar renunciar à vida pessoal e ter que se submeter à rotina de outra pessoa. Viver em uma casa de repouso pode ser visto como um passo para a dependência total, enquanto viver de forma independente exige um planejamento cuidadoso e, acima de tudo, equilíbrio emocional, permitindo que se valorize a própria companhia. A principal questão não é apenas se a independência é possível, mas também o quão confortável ela pode ser. O medo do isolamento muitas vezes assombra os idosos, mas a verdadeira solidão não está na ausência de companhia, mas na perda da força interior. Às vezes, o isolamento é preferível a contatos intrusivos e sem sentido. Não é verdade que, mesmo em família, a pessoa sente uma sensação opressiva de abandono? Para que a vida independente traga alegria, é importante que o idoso restabeleça a harmonia consigo mesmo, preencha cada dia com atividades agradáveis, mantenha laços sociais leves e perceba que a vida em qualquer idade exige um propósito. Tomemos, por exemplo, a história de um idoso que enfrentou um dilema após a morte de sua esposa. O filho se ofereceu para que ele se mudasse para sua casa, mas o pai hesitou.
Ele temia se tornar um fardo para a família e, acima de tudo, não queria se sentir dependente da bondade de outra pessoa. No final, ele encontrou uma saída sábia. Alugou um pequeno apartamento perto da casa do filho. Isso permitiu que ele mantivesse sua independência e estilo de vida, sem perturbar a rotina familiar, mas sentindo-se confiante de que, se necessário, a ajuda estaria sempre por perto. Inicialmente, essa escolha o mergulhou em um estado de turbulência emocional. Noites sem dormir pareciam intermináveis e a cadeira vazia na mesa de jantar evocava tristeza. No entanto, com o tempo, uma metamorfose surpreendente ocorreu em sua vida. A solidão, que antes parecia um fardo pesado, se transformou em um presente inestimável. Agora, ele podia acordar com os primeiros raios de sol, sem se ajustar à rotina de ninguém, preparava o café da manhã, o almoço e o jantar sem pressa, desfrutando de cada momento. Ele tinha tempo para ler seus livros favoritos e fazer caminhadas tranquilas no parque, onde observava a mudança das estações. Ele podia visitar seu filho e netos quando seu coração ansiava por eles, sem medo de se tornar um convidado indesejado. Ao dar esse passo, o idoso percebeu que a velhice não é uma sentença e nem motivo para desânimo. É apenas uma nova etapa de sua jornada de vida, e ele está determinado a percorrê-la com orgulho e dignidade. A principal lição que a busca pela independência na velhice nos ensina é que solidão nem sempre é sinônimo de isolamento. A velhice pode se tornar um tempo de profunda reflexão e de conquista da liberdade há muito esperada, se aprendermos a valorizá-la sem ilusões e expectativas irrealistas. A possibilidade de dispor do próprio espaço e tempo, a ausência da necessidade de depender dos filhos, permitem manter o senso de dignidade e independência. A verdadeira felicidade surge quando a pessoa sente sua autossuficiência e autoconfiança. A independência na idade adulta, quando sua conquista é real, não é um isolamento do mundo, mas um presente inestimável. Este direito permite que o idoso construa sua vida a seu próprio critério, sem sentir a pressão de prescrições alheias. E não se trata apenas do lado prático da questão, mas também de uma posição de vida fundamental. O reconhecimento de que a liberdade de escolha, em qualquer idade, continua sendo uma das vantagens mais significativas. Quando se trata de instituições especializadas para idosos, muitos imediatamente imaginam solidão e abandono. A própria ideia de separação de entes queridos, de perda de controle sobre a própria vida, causa sentimentos de medo e rejeição. Afinal, historicamente, as tradições familiares ditavam que os pais cuidassem de seus filhos ao longo de suas vidas. Mas quão justificada é essa visão? Será que todo lar de idosos é um símbolo de esquecimento, ou em certas situações pode se tornar uma nova etapa para uma vida digna? Em última análise, o fator determinante não é o local de residência, mas a qualidade de vida que vivemos. Esta afirmação é especialmente verdadeira quando vemos como muitos idosos passam seus últimos anos sozinhos em suas próprias casas, sofrendo de falta de comunicação, interação e cuidados necessários. Existe a opinião de que estar em um ambiente doméstico familiar garante automaticamente uma vida confortável e feliz para o idoso, mas isso nem sempre corresponde à realidade. Por outro lado, permanecer em uma instituição especializada, como um lar de idosos, não acarreta necessariamente solidão e tristeza. Na realidade, a qualidade de vida de um idoso é em grande parte determinada não pelo local onde ele mora, mas pela forma como ele percebe o ambiente e pelas oportunidades que lhe são oferecidas para manter uma vida ativa e plena. Muitas vezes, a atitude negativa em relação aos lares de idosos se baseia em uma visão idealizada de como deve ser o envelhecimento. Existe uma opinião generalizada de que os idosos devem passar seus anos cercados por uma família amorosa, sentindo o calor e o cuidado de filhos e netos. No entanto, infelizmente, essa idílio nem sempre é possível ou benéfico para todos os lados.
O problema não reside apenas na simples falta de tempo dos familiares, absorvidos pelo trabalho e pelas preocupações pessoais. O ritmo moderno de vida dita suas condições, e o idoso pode se sentir sozinho, mesmo no círculo familiar. Além disso, é necessário levar em consideração o estado de saúde do idoso. Cuidar de idosos exige não apenas tempo e paciência, mas também conhecimentos e habilidades especiais que muitos familiares, mesmo com toda a vontade, não possuem. Como resultado, o cuidado com o idoso pode se transformar em um fardo pesado para ambos os lados, obscurecendo as relações e transformando o que deveria ser uma manifestação de amor e cuidado em uma fonte de estresse e tensão. Em um bom lar de idosos, o idoso descobre um mundo de comunicação, proteção confiável e atividades interessantes que dão ao seu ser uma nova profundidade e significado. Em vez da sensação opressiva de ser um fardo para os entes queridos, ele entra em uma atmosfera onde todas as condições são criadas para manter um alto padrão de vida. Um idoso sempre rejeitou com indignação até mesmo a ideia de um lar de idosos. Em sua mente, este lugar era a última linha antes do esquecimento completo, uma prova de sua própria inutilidade. Ele passou muitos anos sozinho em sua casa. Os filhos o visitavam nos fins de semana, mas seu tempo era preenchido com suas próprias preocupações. Nos dias de semana, sua vida se transformava em uma série de ações monótonas: levantar, tomar uma xícara de café, assistir a programas de televisão e esperar ansiosamente por um telefonema que poderia não acontecer. Gradualmente, a saúde começou a piorar. Os casos de esquecimento se tornaram mais frequentes. A execução de tarefas domésticas simples se transformou em um problema e o cansaço constante se tornou seu companheiro constante. No final, os filhos insistiram para que ele tentasse morar em um lar de idosos. A contragosto, mas sem ver outra saída, ele cedeu aos seus argumentos. Ao chegar à instituição, a primeira impressão foi opressiva. Ele se sentia um estranho, como se realmente estivesse à beira da morte. No entanto, os dias se passaram e algo inesperado aconteceu. Ele percebeu que não estava mais sozinho. Ao seu redor havia pessoas de sua idade com histórias de vida semelhantes, abertas à comunicação e prontas para compartilhar suas experiências. Ele começou a participar ativamente de várias atividades, redescobriu a alegria dos jogos de tabuleiro, caminhadas ao ar livre e até pequenas excursões organizadas pelo lar de idosos. Além disso, ele conheceu um velho amigo de infância que, por uma coincidência, também estava naquele lugar. Suas conversas se tornaram uma parte importante de sua rotina e, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu parte de algo maior. As angústias da alma nascem da falta de aceitação do curso inevitável dos acontecimentos. Uma percepção serena da realidade pode trazer o alívio tão esperado. Um respeitável ancião chegou à conclusão de que a raiz de sua infelicidade não estava em um lugar específico, mas em sua atitude pessoal em relação à situação. A principal lição a ser aprendida com essa história é que o medo das mudanças futuras geralmente é muito mais doloroso do que as próprias mudanças. Sem dúvida, nem todas as instituições especializadas para idosos atendem aos altos padrões de qualidade. Infelizmente, existem algumas onde não é fornecido o nível adequado de cuidado e atenção que cada idoso merece. É por isso que a escolha de um lugar adequado, onde reine um ambiente de cordialidade e sejam criadas condições de vida dignas, torna-se de fundamental importância. Isso se aplica a qualquer outra decisão importante tomada na idade adulta. A qualidade de nossa vida depende diretamente do ambiente ao nosso redor e da interação harmoniosa com as pessoas próximas. Muitas vezes, são as ideias e ilusões equivocadas que nos prendem mais do que as circunstâncias reais. O erro fundamental não está no fato de escolher uma instituição especializada para idosos, mas na teimosa tentativa de preservar um ideal ultrapassado que não corresponde mais à realidade. É genuinamente importante
que cada pessoa possa avaliar sobriamente as condições existentes e tomar uma decisão que lhe permita viver os anos restantes com dignidade, segurança e, o mais importante, sem arrependimentos dolorosos do passado. O tempo passa inexoravelmente. Os filhos crescem e deixam o ninho, enquanto os pais, ao contrário, envelhecem e precisam de cada vez mais apoio. Por muitos anos, muitos pais se dedicam abnegadamente à educação, instrução e proteção de seus filhos, esperando sinceramente que um dia seus esforços sejam generosamente recompensados. O sonho acalentado de todo pai é, ao atingir a velhice, sentir a gratidão e o cuidado daqueles por quem tantos sacrifícios foram feitos. No entanto, como frequentemente acontece, a dura realidade impõe suas correções à imagem ideal do mundo. Muitas vezes, as pessoas idosas se deparam com o amargo sentimento de abandono, sentem-se privadas de atenção e, às vezes, até se tornam vítimas de tratamento injusto por parte de seus próprios filhos, já adultos. O tempo, que antes lhes pertencia inteiramente, agora parece perder sua importância, passando para segundo plano. Os encontros tornam-se raros e passageiros, as conversas truncadas e apressadas. E o sentimento de solidão, como uma sombra sinistra, cresce constantemente, envenenando a alma com amargura. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que o relacionamento entre pais e filhos é, antes de tudo, um processo biológico natural, e não uma ligação inabalável baseada em um dever eterno. Os filhos não escolheram seu nascimento e, ao atingir a maturidade, é bastante natural que comecem a construir sua própria vida, assim como seus pais fizeram um dia. A opinião generalizada de que os filhos são obrigados a compensar integralmente todo o cuidado e amor recebidos na infância é mais uma expectativa parental exagerada do que uma lei universal da vida. A raiz do problema não está na falta de amor por parte dos filhos, mas na crença errônea de que a gratidão será demonstrada constantemente e incondicionalmente. A expectativa infrutífera de reconhecimento e atenção contínuos pode se tornar uma fonte de decepções profundas e dolorosas. O tempo inexoravelmente transforma os relacionamentos humanos. Nos primeiros anos de vida, a criança vê seus pais como o centro do universo, mas com a chegada da maturidade, as prioridades sofrem mudanças radicais. Em primeiro plano estão as ambições de carreira, os relacionamentos românticos, o nascimento de sua própria prole e os desafios pessoais. A atenção, antes totalmente direcionada aos pais, gradualmente se dissipa, o que, no entanto, não indica o desaparecimento do amor. O ritmo de vida moderno e as novas responsabilidades objetivamente afastam os filhos adultos de seus pais, às vezes até sem má intenção. Para os pais idosos, esse afastamento pode se transformar em um sentimento de abandono, enquanto para seus filhos é um curso natural das coisas. O sofrimento humano nasce do solo das esperanças frustradas. Aquele que deposita expectativas excessivas nos outros, inevitavelmente enfrentará uma amarga decepção. Talvez uma das maiores ilusões dos pais seja a crença ingênua de que os filhos sempre estarão dispostos a oferecer-lhes o mesmo nível de cuidado e atenção que receberam na infância. No entanto, o ciclo da vida não se baseia no princípio da compensação, mas na base da sucessão de gerações. Assim como os próprios pais se afastaram de seus próprios pais para construir seu destino, agora seus filhos seguem o caminho trilhado. A essência do problema não reside no fato de os filhos se tornarem mais distantes, mas na inabalável convicção dos pais de que seus descendentes deveriam agir de forma diferente. Considere o exemplo de uma mulher que dedicou toda a sua vida à criação dos filhos. Ela trabalhou incansavelmente, demonstrou cuidado, sacrificou seus próprios sonhos e ambições para lhes proporcionar uma vida feliz. Ela nunca reclamou de seus sacrifícios, acreditando ingenuamente que no futuro os filhos estariam por perto, retribuindo generosamente todo o seu amor e abnegação. No entanto, com a chegada da velhice, suas expectativas não se concretizaram. Ela sonhava com atenção,
visitas regulares e, possivelmente, até mesmo com um convite para morar em uma de suas casas. Mas, em vez disso, encontrou apenas silêncio. Os filhos a amavam, mas estavam totalmente absorvidos por suas próprias preocupações e problemas. As ligações tornaram-se breves e raras, e os encontros eram formais. Durante as raras visitas, os filhos mostravam pressa e um senso de obrigação. A mulher tentava iniciar uma conversa, compartilhar memórias, mas sentia que ninguém a estava realmente ouvindo. Um dia, ela confessou a um de seus filhos que sentia falta dos tempos em que eles eram pequenos e passavam dias inteiros juntos. O filho, sem perceber a profundidade de suas palavras, respondeu com um sorriso forçado: "Mãe, a vida segue em frente, não é? Agora preciso cuidar da minha família." Naquele momento, ela percebeu algo que nunca havia percebido antes. Ninguém a estava abandonando. Ela simplesmente esperava de seus filhos algo que eles não podiam lhe dar. Grande parte do sofrimento humano surge de expectativas não atendidas. Aquele que aprende a não esperar sofrerá muito menos. Não foi fácil aceitar, mas a mulher percebeu que a tão esperada gratidão não viria na forma que ela imaginava e que, talvez, fosse hora de aprender a viver para si mesma. Talvez a lição mais valiosa que a velhice nos ensina seja a percepção de uma simples verdade: ninguém deve nada a ninguém. Sim, os filhos ainda amam seus pais, mas esse amor se transforma, assumindo formas diferentes daquele amor abrangente que os pais sentem por seus filhos. Enquanto o olhar dos pais ainda vê os filhos como a principal conquista de suas vidas, os próprios filhos, guiados pelo chamado implacável do futuro, seguem em frente, criando suas próprias histórias únicas. Aquele que entra na idade adulta, consumido por uma sede insaciável de reconhecimento e gratidão, corre o risco de se encontrar no epicentro de um oceano turbulento de ressentimentos e solidão. A verdadeira sabedoria não reside em tentativas infrutíferas de ajustar a realidade circundante às suas representações subjetivas, mas na capacidade de aceitar a vida em toda a sua plenitude multifacetada. Os anos de maturidade não devem, de forma alguma, ser obscurecidos por amargas lamentações pela gratidão que nunca foi recebida. Pelo contrário, este tempo deve se tornar um período de conquista da tão esperada liberdade interior. Devemos abandonar todas as expectativas injustificadas de que os outros são obrigados a agir de acordo com as ideias preconcebidas de alguém e aprender a viver o tempo alocado com o máximo de leveza e indulgência generosa para com as imperfeições deste mundo. A velhice é uma etapa inevitável da vida, que mais cedo ou mais tarde atinge cada um de nós. No entanto, nem todas as pessoas possuem o dom precioso de aceitá-la. Na consciência pública, o período de maturidade é frequentemente retratado como um tempo de declínio, marcado por uma série de perdas e limitações. Algumas pessoas resistem desesperadamente à chegada desta etapa, como se ignorar o inevitável pudesse reverter o tempo. No entanto, existe outra categoria de pessoas que vêm na maturidade. Novos horizontes, a oportunidade de desfrutar a vida, com base na rica experiência de vida e libertando-se das ilusões juvenis. A chave para uma velhice serena reside em aceitar a realidade sem enfeites. O sofrimento na idade adulta geralmente surge não por causa da própria idade, mas por causa da luta infrutífera contra o que não pode ser mudado. Muitos idosos sentem ansiedade causada por expectativas exageradas em relação aos outros. Eles anseiam por atenção, reconhecimento, cuidado. No entanto, a verdadeira felicidade não reside nas esperanças em filhos, parentes ou na sociedade, mas na capacidade independente de criar sua própria vida. A velhice pode trazer consigo a solidão, mas mesmo cercado de pessoas, nem sempre é possível encontrar a verdadeira proximidade. Muitas vezes, as relações entre as pessoas são superficiais, baseadas em formalidades e não em uma conexão de alma sincera.
Não é incomum que uma pessoa cercada pela família experimente um sentimento opressor de solidão. Para alguns, a vida com os filhos se torna uma fonte de calor e proximidade. Os últimos anos de vida são um período frequentemente obscurecido por ansiedade, medos e várias representações. Para alguns, é um momento de aprofundamento em si mesmos e busca de solidão. Para outros, uma chance de fortalecer os laços familiares, desfrutar de relacionamentos construídos ao longo dos anos. Em última análise, cada pessoa vive esta etapa da vida à sua maneira. A principal questão que se coloca para todos é: qual a melhor forma de passar a velhice no círculo de entes queridos, mesmo que a comunicação nem sempre traga a alegria desejada, ou preservar a liberdade pessoal, sabendo que isso pode levar à solidão? Muitas vezes, não há uma resposta simples para esta pergunta. A experiência pessoal na velhice é formada tanto com base nas decisões tomadas, quanto sob a influência de circunstâncias que estão fora de controle. Uma pessoa é livre para escolher onde morar, com quem se comunicar e como passar seu tempo livre. No entanto, é impossível controlar os sentimentos dos outros ou forçá-los a prestar mais atenção do que estão dispostos a oferecer. Portanto, o bem-estar pessoal não deve depender da presença de outras pessoas, mas sim da capacidade de encontrar valor no próprio fato de existir. Ao mesmo tempo, para algumas pessoas, o isolamento pode ser mais preferível do que a comunicação forçada. É importante não seguir quaisquer ideais impostos, mas sim buscar a harmonia entre o que se deseja e o que é realmente alcançável. A dependência emocional representa uma ameaça oculta ao bem-estar de uma pessoa. Quanto mais um indivíduo depende da opinião e do apoio dos outros na busca por um guia na vida, mais indefeso ele se torna diante da rejeição e da amarga decepção. É por isso que, no período da maturidade e da velhice, o fator-chave não é a presença de parentes ou amigos por perto, mas sim a capacidade de preservar o senso de dignidade e independência. Aceitar a velhice também implica livrar-se de um sentimento infundado de culpa por querer viver de acordo com suas necessidades e desejos. Infelizmente, muitos idosos passam esta fase de suas vidas tentando constantemente agradar seus filhos, com medo de se tornarem um fardo e suprimindo seus próprios desejos. No entanto, surge a pergunta: qual o sentido de dedicar toda a sua vida aos outros, se, ao atingir a velhice, uma pessoa ainda permanece presa ao senso de dever e responsabilidade para com os outros? A verdadeira paz de espírito vem quando uma pessoa aprende a viver em harmonia consigo mesma, aceitando seus pontos fortes e fracos. Se não podemos mudar as pessoas ao nosso redor, sempre podemos mudar nossa percepção da vida e nossa atitude em relação ao que está acontecendo. Neste contexto, a velhice pode se tornar um período de verdadeira liberdade e autorrealização. Liberdade para dizer não ao que perdeu sua relevância, evitar lugares e companhias onde você não é valorizado, escolher seus companheiros de alma e seguir seu próprio ritmo de vida. Em última análise, a idade não tira de uma pessoa o direito à felicidade e satisfação. Pelo contrário, este desejo só deve aumentar com os anos. A velhice não deve, em hipótese alguma, se transformar em uma espera interminável pela visita dos filhos, um telefonema ou uma demonstração de atenção por parte dos outros. O tempo avança inexoravelmente, e a espera passiva por reconhecimento ou companhia pode se tornar o caminho mais curto para a mágoa, a decepção e a sensação de solidão. A paz vem quando uma pessoa se livra de ilusões infundadas e direciona sua energia para a criação de seu próprio bem-estar. Cada indivíduo deve traçar sua própria rota única para a maturidade. Alguns encontram apoio na proximidade com seus descendentes, outros anseiam por manter sua independência, outros encontram paz de espírito na solidão. E nenhum desses caminhos é repreensível se a escolha for feita de forma ponderada e não sob a influência de fatores externos. A tarefa primordial é não perder o autorrespeito e continuar vivendo, contando com suas próprias forças, não permitindo que o peso dos dias passados ou dos sonhos não realizados obscureçam o presente.
Afinal, a maturidade não é o pôr do sol da vida, mas apenas um novo ciclo, e cada um é livre para decidir com quais cores pintá-lo.